Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa série aqui de empresas que performaram nos últimos 10 anos, como que foi a performance, qual foi o resultado que essas empresas teriam dado para a gente se fôssemos sócios delas aí desde 2012. Eu estou aqui hoje com a CEMIG, que é uma estatal, então metade das ações ordinárias estão na mão do Estado de Minas Gerais, então praticamente 51%, então é o sócio controlador. Vamos ver como é que uma estatal se saiu desse estudo? Então estou aqui com a nossa planilha, né? Essa planilha aqui, pessoal, ela foi alimentada com dados reais. Então, fevereiro de 2013, 2014 e por aí vai, nós temos o quê? Valores das ações lá na época. Eu utilizei o site Fundamentos, então nós temos aqui o histórico de cotações, onde a gente consegue pegar a cotação ajustada no período. Tá? Então, pessoal, para quem não assistiu o vídeo anterior, eu fiz o da Itaúsa, talvez seja interessante vocês assistirem, até para vocês verem como é que foi aí a performance dela. O que eu fiz aqui? Eu peguei aí uma pessoa que não tem tempo para ficar vivendo de bolsa, que tem o trabalho dela, que tem as ocupações, e essa pessoa colocou na cabeça o seguinte: eu vou investir uma vez por ano nas minhas férias. Então, pego minhas férias, R$ 1.200, e vou lá e compro ações da Semig. Fiz do mesmo jeito com a Itaúsa. Ah, poderia ser R$ 100 por mês? Poderia. Para efeito aqui de comparação, a diferença não seria tão grande, porque a gente não está falando de milhares de ações, nós estamos falando de algumas centenas. Então, a pessoa aportar R$ 100 por mês, ou ela aportar R$ 1.200 no ano, vai dar uma diferença? Vai dar uma diferença, porque o quanto antes você entra como sócio na empresa, você participa das bonificações. Então, um exemplo, se a pessoa pega o ano de 2013, lá, desde janeiro até dezembro, e ela vai pegando R$ 100 todo mês e vai aportando esse valor, se tem ali uma bonificação naquele período, ela vai participar. Se tem ali um dividendo, um juros sobre capital próprio, ela vai participar. Diferentemente se ela, por exemplo, tivesse entrado só lá em fevereiro de 2014. Só que, para a quantidade de ações, é uma diferença que não faz assim, tanta diferença aqui no cálculo. E eu estou levando para aquele extremo para as pessoas que não são investidoras profissionais. É aquela pessoa que ela sabe da bolsa, que ela tem noção das empresas que pagam dividendos, ou não tem noção, mas ela quer colocar o dinheiro dela na bolsa de valores, ela quer ser sócia em alguma empresa, porque na verdade a gente não põe dinheiro na bolsa, né? A gente põe nas empresas. E ela só pode fazer isso uma vez por ano. Então, pensa nesse caso extremo, e é óbvio que qualquer pessoa que pelo menos uma vez por mês possa fazer um investimento e acompanhar, vai ter um resultado melhor que esse aqui da planilha. Então eu quis pegar um extremo negativo para mostrar que mesmo no extremo negativo, quando você sabe escolher, ou quando você tem a sorte, né, de escolher boas empresas, você vai ter um resultado muito bom. Agora você imagina se você pega alguém que vai lá uma vez por mês ou uma vez por semana e procura entrar no melhor preço, olha lá o PVP, olha outros indicadores da empresa, com certeza o resultado dessa pessoa vai ser melhor. Mas vamos lá, já enrolei demais. Então, fevereiro de 2013. Imaginemos que a pessoa entra em férias em fevereiro de cada ano. Então, ela, sabe, assistiu alguns vídeos, leu um pouco, viu a filosofia lá do Barsi, empresas do setor elétrico, do setor bancário, saneamento, telecomunicações, então eu vou comprar a Semig. Semig é uma estatal, tem lá o estado de Minas Gerais por trás, então é difícil uma empresa dessa quebrar, porque se as pessoas não pagam a conta de luz, ficam sem energia, então vou entrar na Semig. Pelo que eu pesquisei aqui, é essa empresa que eu vou entrar. Aí o que a pessoa faz? A pessoa separou lá R$ 1.200. E veja que aqui, gente, o aporte nunca foi reajustado pela inflação. Concorda comigo que o salário da pessoa aumentou nesses 10 anos? Mas é o que eu falei, estou dando aqui um exemplo, estou tentando aqui o extremo negativo ao máximo aqui, para a gente ver que mesmo assim o retorno dessa pessoa foi espetacular. Então vamos lá, R$ 1.200 em fevereiro de 2013, a pessoa com a cotação a 4,75, a pessoa conseguiu comprar 253 ações. Então ela comprou e foi curtir as férias, então ela gastou aí uma semana de estudo, foi curtir as 3 semanas restantes aí das férias dela e esqueceu de bolsa, esqueceu da vida. Foi trabalhar. Então, dividendo foi caindo lá na corretora. Isso é bom? É péssimo. Dividendo caído na corretora, parado na corretora, não rende, não, você não ganha nada e ainda corre o risco da corretora quebrar e você ter que brigar para reaver esse saldo. Então, lembre-se do que eu estou falando. É o pior exemplo aqui dos mundos. Aí, ok. Chegou em fevereiro de 2014, a pessoa falou: opa, vou fazer novamente o que eu fiz ano passado. Então, olhou lá a cotação da Semig, 4,77. Ela viu que tinha lá na corretora os R$ 480. Então, ela somou com mais 1.200. Então, a pessoa não teve aumento aqui.
Ou então ela não quis, né? Ela teve aumento, mas ela não quis colocar toda a férias dela. Colocou só os 1.200. Continuou naquela mentalidade de R$ 100 por mês. A pessoa não tem tanta informação assim sobre a taxa de juros, sobre a Selic, sobre a inflação. Então ela falou, não, eu coloquei 1.200 ano passado, vou pôr 1.200 esse ano, e o restante aqui das minhas férias eu vou gastar comigo. Ok. Então, 1.200 dela, 480 de dividendos. Então ela já aportou esse ano 1.680. Então, 2014 a coisa já melhorou. Mesma coisa em 2015, só que em 2015 ela teve uma bela surpresa quando ela olhou lá na corretora. Tinha lá 2.234 que o ano de 2014 tinha dado para ela de dividendos, que a CEMIG pagou, distribuiu, né? Opa, olha que maravilha. Ela poderia até, se quisesse, né, não ter colocado os 1.200 do bolso dela. Mas ela colocou. Então agora já não é mais 1.200, nem 1.680, já é 3.434 que ela está aportando. Então, beleza? 2016, nós tivemos uma situação, provavelmente algo muito pontual. Não sei se aqui foi reflexo de uma canetada que o governo da época deu, onde segurou, né? Segurou aí na base da canetada o valor da conta de energia. Então, as elétricas elas foram muito impactadas. Então, a gente vê aí ó, que nós tivemos uma redução drástica na cotação. O investidor a longo prazo, ele sabe que ele não vai contar com aquele dinheiro ali na hora. Ele sabe que se a empresa é uma empresa resiliente, que está num setor onde os clientes consumidores não têm opção de não pagar, a empresa vai se recuperar. Então, o que essa pessoa fez? Essa pessoa aproveitou para comprar uma quantidade maior de ações. Então ela já tinha recebido aí R$ 780 durante o ano de 2015, ela juntou com os mesmos 1.200 e aportou quase R$ 2.000 comprando 703 ações. Veja que foi o ano em que ela conseguiu comprar a maior quantidade de ações. Por quê? Porque o valor da ação estava barato. Então, gente, para longo prazo, se você conhece o fundamento da empresa, se faz sentido para você o que a empresa faz, comprar barato é excelente. Quem gosta de pagar caro, né? A gente sempre tem esse medo quando é em relação às empresas. E quando a gente vai na feira, no mercado, a gente quer comprar barato. Mas quando a gente vai para a bolsa e a gente vê que a cotação da empresa caiu, a gente já fica desconfiado, começa a procurar problemas e motivos para não comprar a empresa. Estou falando que sempre tem que comprar quando o valor da ação cai? Não, a gente tem que ver o que está acontecendo. Continuando. Então, 2017, mais uma surpresa aqui, uns bons dividendos que estavam lá na conta referente ao ano de 2016, praticamente o valor que ela iria aportar do próprio bolso. Aí nós tivemos aqui surpresas negativas. Ano de 2018, a pessoa chegou lá na corretora e não tinha nada. Aí, lógico, ela foi ver o que estava acontecendo. Então, 2017, a CEMIG não distribuiu um centavo. Nada, nada, não teve distribuição. Provavelmente foi um ano aí difícil, tá? Ou para a CEMIG ou para o setor. Lembrando que, Estado de Minas Gerais, antes do atual governador, nós tivemos lá um governador que, né, quase quebrou o Estado, pelo menos é o que foi veiculado pelo atual, deixou dívidas assim enormes, muito problema na área pública, muitos salários atrasados. Então, talvez tenha sido isso, não sabemos. Também tem a questão, né, de troca de governo. Então, governo lá do estado de Minas na época, né? Então, pode ser isso. Esse é o problema de empresas estatais. Então, você pode ter boas surpresas, como você pode ter surpresas ruins. Infelizmente, estar na mão de governo corre-se sim esse risco. Tá? 2019, a pessoa também não fez grandes aportes. Por quê? Porque em 2018, ela teve apenas R$ 85 de dividendos recebidos. Então a situação começou a melhorar comparada a 2017, mas comparada a todo o histórico, realmente foi um ano muito ruim. Então veja que a quantidade de ações que essa pessoa comprou foi pouca. Porque além do dividendo no ano anterior ter sido muito ruim, a cotação aumentou. E aumentou muito. Então, para o investidor a longo prazo, que quer continuar comprando ações, é péssimo quando a cotação da empresa aumenta. Porque você não consegue comprar uma quantidade boa. É muito bom para quem quer vender a empresa. Então pensa naquele trader, pensa no especulador, que ele quer comprar barato e vender caro. Nossa, foi ótimo. Ó. Lá em 2016 pagou 2,82 e em 2019, 3 anos depois, vendeu por um valor 4 vezes maior, praticamente. Então, assim, tudo depende do perfil do investidor. Para o longo prazo, isso aqui não é bom. Quando a gente tem aí uma esticada no valor da cotação que não é seguida por bons dividendos. Isso é péssimo. Mas a pessoa continuou na estratégia, acreditando na empresa, acreditando no setor, entendendo que uma estatal, o governo não vai deixá-la quebrar. Em último caso, o governo entra com algum tipo de socorro, foi lá e comprou mais ações. E aí a coisa começou a melhorar, porque lá em 2020, inclusive no período aqui já de pandemia, a pessoa foi novamente aportar e ela viu que, referente ao ano anterior, tinha lá mais R$ 1.600. Então ela somou os dois, aportou aqui R$ 2.873,
um total de 341 ações a 8,40 a cotação na época. Talvez antes aí, né, da pandemia realmente derrubar drasticamente os preços das ações. 2021, plena pandemia ainda, cotação da empresa subindo, porém a empresa pagou dividendos no ano anterior. Veja que mesmo, né, em toda a dificuldade que nós tivemos com a pandemia no ano de 2020, a empresa pagou de dividendos praticamente o valor do aporte que a pessoa fez no ano. Então, novos aportes. 2022, cotação esticada, esticou bastante a cotação. Porém, o que houve lá de distribuição de dividendos no ano anterior permitiu a pessoa comprar uma quantidade até razoável de ações, mesmo com um valor super esticado. Veja que essa pessoa comprou praticamente a quantidade que ela comprou em anos anteriores com um valor 3 vezes menor. Então ela comprou 314 ações, totalizando quase 4 mil reais, né? E foi viver a vida dela. Neste ano, a pessoa teve uma surpresa incrível, porque olha quanto que tinha lá na corretora referente ao ano passado. Então, assim, um recorde, né? Se a gente pegar esse valor aqui e a gente olhar os anos anteriores, ele é 3, 4 vezes maior aqui que muitos anos, e até muito mais que muitos anos anteriores que a pessoa teve. Então, 6 mil reais de rendimentos no decorrer do ano de 2022. Então, essa pessoa juntou lá com os 1.200 reais e aportou 7.300 reais, conseguindo comprar 441 ações a 16,61. Então, a CEMIG aqui é um caso bem interessante, porque ela teve um aumento nos dividendos no longo prazo e um aumento na cotação, indicando que provavelmente a cotação seguiu o aumento desses dividendos. Porque aqui, ó, a empresa ela pagou esses 6 mil reais em 2022. E essa cotação aqui é em fevereiro desse ano, 2023. Então, pode ser que, e eu não estou afirmando, porque talvez tenhamos outras questões. De repente, uma possível privatização. Então, assim, não estou dando certeza, mas geralmente essas empresas boas pagadoras de dividendos, elas criam o efeito clientela, que é o quê? Que é sempre as pessoas procurando comprar mais ações para poder receber mais dividendos. Porque a mágica dos dividendos, pessoal, está aí, na quantidade de ações que a pessoa tem. A empresa pagou bilhões de dividendos no ano. Aí, quanto que deu exploração? Deu 50 centavos. Aí você tem 2 ações da empresa. Dá uma desanimada, né? Um ano inteiro para receber R$ 1. Agora, se você tem 1.000 ações, se você tem 10 mil ações da empresa, aí a conversa fica diferente. Por isso que o investidor a longo prazo, ele foca no quê? Ele foca em aumentar a posição dele em boas empresas. E aí nós temos provisionado já para o ano que vem, para essa pessoa, detalhe, nós estamos em fevereiro de 2023, então essa provisão aqui para 2024, com certeza vai aumentar. Mas já temos quase 5 mil reais aqui provisionados. E da onde nós tiramos, né, essas informações? Do site Meus Dividendos. Então, meusdividendos.com é um site que eu uso desde 2018, eu gosto muito, ele permite a gente fazer esse tipo de simulação. Então, ele vai trazendo aqui para a gente, né, não só a quantidade de proveitos recebidos, como também o patrimônio, a valorização que a pessoa teve. Então, uma rentabilidade total de 403% nesses 10 anos. Gente, isso aqui não existe numa renda fixa. Não existe numa renda fixa. Você pode pegar uma renda fixa aí de 20% ao ano. Em 10 anos, você não vai chegar a 403%. E olha que a gente não tem renda fixa a 20% ao ano, né? Então, assim, a taxa de juros agora está 13 ponto alguma coisa, acho que 13,75. Inclusive, está dando uma briga desgraçada aí entre o presidente do Brasil e o presidente do Banco Central, por conta aí do Copom, né, que está sempre, é o órgão que vai lá e ajusta a Selic. E aí teve uma elevação agora. Enfim, vamos ver como é que vai terminar, né, essa briga. Mas, voltando aqui para a planilha, para a gente não se perder. Resumo. Essa pessoa, no decorrer desses anos, ela tirou do bolso dela 13.200 reais. Então, 1.200 reais, né? Na verdade, aqui, se a gente for olhar exatamente, foram 11 anos, tá? Por quê? Porque ela lá em 2013 aportou, mas também aportou agora em 2023, tá? Então, nós olharmos aqui, nós teremos 11 linhas aqui, totalizando os 13.200 reais. Ok. De dividendos recebidos nesse período, tá? A pessoa teve 21 mil reais. Eu já estou contando aqui com o provisionado 2024, porque já é dela. Tá? Ela pode sair da posição, vender tudo, mas ela já vai ter direito a receber, porque se é um dividendo que foi anunciado no período que a pessoa é sócia da empresa, ela tem direito. Inclusive, isso já aconteceu comigo, de eu vender algumas empresas
e meses depois receber dividendos de empresas que eu nem era mais sócio. Por quê? Porque na época eu era sócio, na época que foi anunciado o dividendo. Então tem isso, né? Que é a DataX, a Datacom. Então a Datacom é quando você ainda é sócio da empresa. Quando é, né? Você tem até aquela data para entrar na empresa para ter direito ao dividendo. E a DataX é aquela data que a partir dela você já não tem mais direito ao dividendo se você não for sócio da empresa ou se você entrar daquela data para frente. Você já não tem direito àquele dividendo anunciado. Então é assim que funciona. Então, no total, a pessoa investiu 34, quase 35 mil reais, sendo que do bolso dela saíram apenas 13 mil. Então veja, pessoal, que do total que ela investiu, 62% não saiu do bolso dela. Saiu e não saiu. Como assim? Ela poderia ter embolsado esse dinheiro. Ok. Ela não embolsou. Então, assim, só que é um dinheiro que saiu dos dividendos da empresa. Então, ela aportou no total desses anos os 13.200, reaportou os 21.500, dando aí um total de 34.700. Então veja que, mesmo se a gente não quiser contar com o ovo ainda na galinha, né? Vamos chegar aqui em 2014, desculpa, 2024, dá aí R$16.500. Então é realmente um valor muito considerável. Aqui, pessoal, vem a mágica de você ser um acionista de boas empresas. E qual que é a mágica aqui? Olha a quantidade de ações que a pessoa tem hoje, ou teria, né? Que aqui é uma simulação. Essa pessoa, ela comprou 3.753 ações. Porém, hoje ela teria 7.847 ações. Ou seja, ela teria ganhado, ela teria sido bonificada em 4.094 ações. Mais do que o que ela comprou. Isso é normal, tá, pessoal? Eu fiz o da Itaúsa, vocês podem assistir tá no vídeo anterior. Mesma coisa. A longo prazo, os investidores a longo prazo, eles são premiados. Quando eles realmente entram numa situação de sócio da empresa, eles são bonificados. Veja, pessoal, que com 7.847 ações, a cotação atual, essa cotação aqui deve ter uma semana que eu peguei, de 16,27, inclusive a gente pode ver a cotação hoje, ó, rapidamente, está aqui. Ó. Vamos ver quanto que está hoje. 16,34, está até maior. Ó, se eu for 16,34, que é a cotação de hoje, qual seria o patrimônio total dessa pessoa só com a CEMIG? 128 mil reais. Vocês entenderam isso? A pessoa, ela aportou do bolso dela, ela tirou do bolso 13.200 reais. Ela teria quase 10 vezes mais. Isso aqui é quase 1.000%, pessoal. Se você dividir 128 mil por 13.200%, 971%, quase 1.000%. Em 10 anos. Vamos pôr aqui 11 anos, tá? Isso aqui você não vai ter nunca na renda fixa. Ela teve uma evolução de R$ 93.500 arredondando. Então, gente, isso aqui é espetacular. Eu confesso que eu fiquei surpreso, porque trata-se de uma estatal. Então, assim, estatal é complicada? É complicada. É complicada, tá aqui. Você pode ter queda, por exemplo, né, no valor da cotação. Você quer vender? Você comprou a 4,75, você não vai vender a 2,82. Você quer viver de dividendos? Então, em algum ano você vai ter 6 mil, se dividir por 12, aí dá 500 reais por mês, e em outro ano você vai ficar chupando o dedo. Ou vai ter aqui 8 reais que não compra um pastel. É menos, na verdade. Vai dar uns 7 reais aqui se a gente dividir por 12. Então, estatal, você tem altos e baixos. Mas quando a gente olha aqui uma fotografia da CEMIG nesses anos, de 2013 para cá, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que nós tivemos muito mais alto do que baixo. Falando aqui do altos e baixos. Né? Então, tivemos muito mais períodos melhores do que períodos piores. Não vai ser via de regra sempre. O que a gente tem no passado, a gente só dá uma projetada para o futuro, mas não é garantia de nada. Então, geralmente, o investidor a longo prazo, ele fica olhando essas oportunidades que as ações nos dão, que é a renda variável, gente. Ah, muda o governo, a bolsa cai, as empresas estão lá trabalhando, continua tudo bem, mas a cotação cai. Opa, é hora de comprar. Então é isso que você tem que analisar, se a empresa continua boa e se ela está barata nesse sentido. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. E logo, logo eu volto aí com mais uma empresa para a gente analisar. Inclusive, eu aceito sugestões, se vocês quiserem que eu faça vídeos assim, de outras empresas. Não precisa ser necessariamente, né, só as que eu montei aqui. Eu coloquei aqui para fazer, ó, Banco do Brasil, Cielo, Copel, que também é uma elétrica, a CEMIG que nós vimos hoje, a Cosan, Gerdau, Itaúsa, que foi o vídeo anterior que eu fiz, Klabin, Porto Seguro, Santander, a Transmissão Paulista, a Brastemp. Temos mais para colocar? Vai depender aí da receptividade que esses vídeos tiverem. Então eu conto com vocês, o canal é novo, preciso aí da ajuda de vocês para crescer. E se o conteúdo estiver agregando alguma coisa, peço que você considere a inscrição, que você dê um like, é de graça, você não vai gastar nada com isso. E eu tenho certeza que vai contribuir aí para o nosso crescimento. Beleza, pessoal? Tudo de bom para vocês. Um abraço.